Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Estamos iniciando agora uma nova série com o título Como ser beneficiado com a presença de Deus. Jesus já havia ressuscitado, estava agora com os seus discípulos e a primeira coisa que ele lhes disse foi isto: paz seja convosco. Se o Senhor concedeu paz aos discípulos, é porque eles já haviam sido justificados em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo, disse, justificado, pois, em Cristo Jesus temos paz com Deus. E Jesus é Deus e podia entregar aos seus discípulos esta paz. Ora, uma vez entregue esta paz, o Senhor dá uma comissão aos discípulos. Eu também vos envio, como o Pai me enviou. Como é que o Pai enviou o Filho? Nós lemos em Filipenses, no capítulo 2, que o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. À medida em que o Senhor foi esvaziando de si mesmo, este lugar que se tornou vazio precisava ser cheio de alguma coisa, e a Bíblia diz que Deus lhe deu o Espírito não por medida, ou seja, deu de forma superabundante, deu inteiramente do Espírito Santo. Então Jesus, que se esvaziou de sua divindade, esvaziou de suas prerrogativas, ele foi cheio do Espírito Santo. É por isso que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito. Se ele estava recebendo, se os discípulos recebiam agora a mesma comissão que o Senhor recebera, eles precisavam do mesmo Espírito que o Senhor tinha em consigo. A presença de Deus estava assegurada aos discípulos. Em Isaías capítulo 40, versículo 29, diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Portanto, quando nós somos chamados para realizar a obra do Senhor, nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. O Senhor havia comissionado os discípulos, havia lhe entregue o Espírito Santo, mas era preciso que os discípulos recebessem do alto poder. E está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, a promessa de Deus chega até nós, que estamos nos confins da terra, e o poder de Deus sendo prometido, os discípulos tinham que aprender a esperar a hora de Deus, ou seja, andar sob a liderança do Espírito Santo. O Senhor havia lhe dado o Espírito e eles precisavam agora andar sob esta liderança. Em Isaías 40, verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se afadiga. E aqui 3 princípios importantes. Subir com asas como águia, nós precisamos aprender a estar na presença de Deus e permanecer nessa bendita presença, correr e não se cansar. Nós temos que ter fervor naquilo que o Senhor tem nos entregue e nós precisamos caminhar sem nos afadigar, nós precisamos adquirir maturidade. Ora, ao fazer isso, esperar na presença de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio um vento como o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nós estamos aqui
presenciando a inauguração de uma nova dispensação, a chamada dispensação da graça. Assim como Israel, que estava no Egito, foi liberto e cruzaram pelo Mar Vermelho sob a liderança de Moisés, assim também o Espírito estava sendo derramado sobre os discípulos. E observe, quando Moisés entrou no deserto, ele chamou 70 líderes e ele distribuiu do Espírito que estava com ele sobre aqueles 70 líderes. E agora Jesus, que fora diante do Pai, roga ao Pai para que distribua o Espírito Santo que estava sobre ele, sobre toda a carne. Jesus reparte o Espírito Santo sobre todos aqueles que estão dentro do reino de Deus. Atos capítulo 2, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Aqui está o amor de Deus sendo derramado de forma abundante e permanente. O Senhor abre as comportas do céu e desde aquele instante nós passamos a beber de um só Espírito. É o que está em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 4. A partir de agora, nós passamos a viver um processo cíclico. Nós nos esvaziamos para ministrar a palavra de Deus e nos enchemos do Espírito para continuar ministrando esta mesma palavra. Por isso Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós devemos permanecer nessa constante. Nós devemos levar a palavra de Deus e isso nos esvazia. Nós devemos buscar a presença de Deus e isso nos enche. E assim os discípulos fizeram, porque em Atos capítulo 4, verso 31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É para isso que o Senhor nos chama agora, para sermos beneficiados pela presença de Deus. Nós entramos na presença de Deus e ficamos cheios de sua graça. Nós ministramos a palavra de Deus e distribuímos aquilo que nós temos. E aí, quando nós terminamos de ministrar, voltamos à presença de Deus e assim continuamos. E o Senhor passa a ser conosco, porque Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. E assim, nos esvaziando para ministrar e nos enchendo para poder continuar ministrando, nós andamos na presença de Deus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.